Vamos aproveitar o tempo. Eu quero convidar você a abrir as suas Bíblias comigo. Nós vamos fazer leitura de 2 textos da Bíblia para nós meditarmos nesta manhã, antes de participarmos da ceia do Senhor. Nós vamos ler Tiago capítulo 5, verso 17 e verso 18. Tiago capítulo 5, verso 17 e verso 18, que diz assim: quem já achou, diga um amém. Glória a Deus. Tiago capítulo 5, 17 e 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Verso 18: e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Agora vamos para Isaías 43, verso 13, que diz assim, Isaías 43, verso 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Feche os seus olhos. Vamos pedir ao Senhor, fale comigo nesta manhã, Senhor. Abra as comportas do céu sobre nós. Como precisamos de Ti, Senhor. Como, Senhor, temos sede de Ti. Como dependemos de Ti, Senhor. Dependemos de Ti para levantar, dependemos de Ti para andar, dependemos de Ti para abrir os olhos, para dormir, para trabalhar, para viver, para respirar. Senhor, eu sou um dependente de Ti, Senhor. Eu dependo de Ti. Esse teu filho, essa tua filha depende de Ti. Nós dependemos de Ti, Senhor. Senhor, eu te peço, abra as comportas dos céus nesta manhã sobre nós. Abra, Senhor, as comportas dos céus sobre a nossa vida, Senhor. E que haja nesta manhã um grande derramamento do Espírito Santo. Que haja batismo no Espírito Santo, que haja um avivamento, Senhor, nesta manhã, que haja renovação, fortalecimento, curas, que haja milagres, meu Deus, nesta manhã, que as Tuas mãos se estendam sobre este lugar, e cada centímetro, Senhor, desse auditório, seja, Senhor, inundado com a Tua glória, com a Tua presença, ó Pai Santo, e que todos que estão presentes neste auditório sejam fortalecidos, tocados, Senhor, e cheios do Espírito Santo. Abençoe aqueles que estavam nos assistindo pela rede social, que da mesma forma, Senhor, sejam alcançados e abençoados. Fale aos nossos corações, não me deixe desviar da Tua palavra, nem para a direita nem para a esquerda, mas, Senhor, faça milagres e opere em nome do Senhor Jesus. Te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Amém, amém. Podei vos assentar, irmãos. Deus abençoe. Muito bem. Nós lemos 2 textos na Bíblia. E o primeiro texto que nós lemos fala de Elias.
Elias, que era homem como eu e você, sujeito às mesmas fraquezas. Inclusive, se você estudar, ler o livro de 1 Reis, onde ele atuou, você vai ver que ele chegou no momento da sua vida que ele ficou tão deprimido que ele pediu para morrer. Por quê? Está se mostrando o lado humano da gente. Não é porque eu tenho fé em Deus que eu sou blindado, que eu sou um super-homem. Não, a Bíblia não, muito pelo contrário. A Bíblia mostra todas as fraquezas dos grandes homens. Mostrou a fraqueza de Abraão, mostrou a fraqueza de Davi, que foi chamado segundo seu coração. Então, Tiago, ele vem falando sobre o poder da oração, ele vem falando sobre a paciência, no contexto que nós acabamos de ler, e ele vem falando sobre a conversão, a mudança, a transformação das pessoas. Mas ele para fazer uma observação sobre Elias. Elias, que era homem como eu e você, ele fez a oração e parou de chover. A oração dele interferiu no movimento normal da terra. Então o assunto que eu quero tratar hoje é a ação de Deus através da oração. Como que Deus age através da oração? E Elias, ele nesse tempo, 800 e qualquer coisa antes de Cristo, foi o tempo que ele viveu, mostra que o tempo de Elias está sendo o nosso tempo. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. O tempo de Elias está a mesma coisa que o nosso tempo. Parece que se você contar de 2000 anos de Cristo para cá, 2000 anos e pouco, com os 800 e qualquer coisa, então nós vamos ter aí quase 3000 anos, e parece que a história que está sendo vivida hoje é recente, aquilo que viveu Elias. Então, para que nós possamos entender o que Tiago está falando, para que nós possamos entender esse assunto, vamos contextualizar, mostrando primeiro, a Bíblia fala que esse casal, Acabe e Jezabel, foi o casal mais diabólico da Bíblia. Foi o casal mais diabólico da história bíblica. Para que nós possamos ver por que Elias orou e parou de chover. Então, qual era a origem da esposa dele, Jezabel? Primeiro, ela era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Então ela era sidoniana. Ela não era judia. Ela não era das tribos de Israel. Os sidônios hoje é o Líbano. Quando você vê Líbano, é exatamente onde viveu Jezabel, onde morou Jezabel, onde cresceu Jezabel. E o pai dela era rei dos Sidônios. Então preste bastante atenção como que se dá as situações de decisão que nós tomamos, que às vezes
a gente envereda por um caminho que só misericórdia de Deus. Então Deus vai abrir hoje um horizonte para todos nós, para que nós possamos entender o mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, vamos ver, Acabe, ele era da tribo de Efraim, de uma das 12 tribos de Israel. Ele é descendente da tribo de Efraim. Então ele era um hebreu. A sua esposa Jezabel, Sidônia, filha de Etibaal, que o pai dela já tem uma ligação com o Deus de Baal. Vai prestando atenção. Então, ele casa-se com Jezabel. Aqui nós já temos o primeiro problema. Qual o primeiro problema que nós encontramos aqui? Jugo desigual. Jugo desigual. Eu gosto dela. Ele gosta de mim. Eu não vivo sem ela. Eu não vivo sem ele. Mas ela tem a mesma fé que você? Não. Então, cai fora, que isso nunca vai dar certo. Que harmonia poderá haver a luz com as trevas? Que harmonia poderá haver o altar de Deus com o altar do diabo? Então cai fora, porque sentimento passa. Às vezes, a primeira coisa que desperta numa pessoa é o sentimento. Quando a pessoa dá vazão ao seu sentimento, sem olhar razão, por isso que Deus é sábio. Ele colocou 2 cérebros, um razão e outro emoção, para haver equilíbrio, para que haja um equilíbrio em nossa vida. Eu não posso ser só razão, eu não posso ser só emoção. A emoção me impulsiona a ter meus sentimentos, mas a razão me ensina até onde eu posso levar aqueles sentimentos, até onde Deus permite que aquele sentimento possa ser complementado ou concluído, ou vai por aí fora. Então, primeira coisa que nós estamos vendo aqui é o jugo desigual. A Bíblia diz assim: não vos ponhais em jugo desigual, seja casamento, seja namoro, seja noivado, seja sociedade profissional, seja qualquer tipo de sociedade. Não vos ponhais em jugo desigual. Esse é o primeiro erro que nós encontramos aqui no casamento de Acabe. Ele era hebreu e ela sidônia. Ele tinha a descendência do Deus vivo, que é da tribo de Davi, ainda da tribo de Davi, que é da tribo de Efraim. E ele vai e procura uma mulher que não pertence à mesma fé. Você já viu aquele ditado? Onde vai a corda, vai a caçamba? Pois exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Segundo, o casamento dele não foi por amor. O casamento dele foi político. É a segunda coisa. Casamento político. Porque os sidônios, ele se aliou com os sidônios e falou: então, para que a gente possa, para que a nossa aliança seja mais forte, casa-se com a minha filha, com Jezabel.
casa-se com a minha filha, para que a nossa aliança política, ela seja mais forte, porque juntos nós seremos mais fortes. Nunca você deve se unir a ninguém se não tiver o verdadeiro sentimento de amor, quando se trata de casamento, namoro, noivado e casamento. Porque o casamento não é para um dia, nem para 2, nem para 3, nem para 4, nem para 5, é para toda a vida. Não é como os artistas e bilionários que, ao se casar, eles assinam 2 contratos. O contrato de união, que é o certidão de casamento civil, mas também assinam outro contrato. Em caso de separação, eu vou dar a ela só 16 milhões. Aí a pessoa que já está assinado, minha filha, já está assinado ali, vai fazer tudo para separar, porque já está assinada a separação. A separação já está assinada. Já assinou a queda. Então o casamento aqui de Acabe foi político, não foi por amor. Ah, Jezabel, coisa linda. Jezabel, coisa linda. Vamos ver se ela é coisa linda mesmo, ou se é um abacaxi que ele está levando para dentro de casa. Vamos ver qual o significado de Jezabel. Jezabel significa Baal exalta. Olha aqui quem está levando para casa. Baal. Está levando Baal para casa. Aí aqui já começa o abacaxi. Já começa a levar o abacaxi. Baal exalta. Então a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, que Jezabel é símbolo de apostasia. Ela se tornou, para você ver que essa mulher é um demônio encarnado, que ela serviu de base, de simbologia para apostasia. Olha lá. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel. Jezabel viveu há mais de 800 anos antes desse texto ser escrito. Como é que ela está ali presente na igreja de Tiatira, se não me falha a memória? É o espírito de Jezabel. Olha como é que o espírito de Jezabel está prolongando há quase 3.000 anos, porque o espírito de Jezabel está nos nossos dias. Mas alguma pouca coisa tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, enganar os meus servos para que forniquem e comam de coisas sacrificadas à idolatria. É o que está acontecendo hoje. O liberalismo entrou nas congregações. Eu estava conversando com minha filha agora quando chegamos, aí a pessoa entrou no assunto. Ela falou: pai, os pastores não estão mais nem sendo chamados de pastores, estão sendo chamados de coach. Qual é o nome do pastor? Ah, não, pastor não, tira isso aí, é coach. Está dando para entender, irmãos? E a gente está vendo isto. Está vendo isso diante dos nossos olhos, sabe por quê? Porque o espírito de Jezabel invadiu as congregações. Invadiu. E a Bíblia está sendo descartada dos púlpitos, porque hoje as pessoas estão mexendo com o sentimentalismo.
onde, por exemplo, se massageia o ego, onde a pessoa tem o ego massageado. Quem é que não gosta de ter o seu ego massageado? Elogie alguém para você ver que ela fica toda feliz da vida, porque logicamente que é aquilo que eu falei para você. 2 cérebros. Nessa cabeçona aqui tem 2 cérebros. Um emocional e outro razão. Para que eu tenha limite dentro do elogio e não passe daquele limite, para não atrapalhar a pessoa. Esse cérebro emocional, você pensa que você chamar a atenção de um bebezinho, de uma criancinha, como a Eloá, por exemplo, dá 2 aninhos, 2 aninhos, né? Vai fazer 2 aninhos. E ela chorar, você pensa que não dói na gente? Você pensa que não dói? Mas o cérebro, razão, fala, não, você tem que chamar atenção, porque você tem que corrigir, você tem que pôr fronteiras, você tem que pôr limites, ela tem que aprender a ouvir não. É o cérebro, razão, que trabalha unido com o cérebro emocional, para que não receba só elogio, quando lá fora recebeu não, eu não aceito, eu vou brigar, porque minha mãe nunca me chamou atenção, é você que vai chamar, não. Aí ele vai arrumar um monte de encrenca para você. Mas como Deus é sábio, nos deu 2 cérebros, então eles se dividem na missão de razão e emoção. Razão e emoção. Jezabel significa Baal exalta, e se tornou símbolo de apostasia na igreja, símbolo da prostituta. Apocalipse 18, 2 e 3, olha o que diz aí, Apocalipse 2 e 3. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra que fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Se você abrir o capítulo 18 no primeiro versículo, o 7º anjo, ele dá esse brado da grande queda de Babilônia, a rainha da prostituição. Caiu a grande Babilônia. Aí os textos que nós lemos é os textos seguintes, mas é o anjo que brada no meio do céu, grita para a terra do meio do céu. Eu acredito que na hora que esse anjo gritava, a terra tremia. Porque ela se tornou esconderijo. E como isso é real? Quantos pedófilos, quantos ditadores, quantos ladrões, prostitutos e prostitutas estão escondidos atrás de um rótulo chamado pastor, de um rótulo chamado igreja. Então cabe a mim, a você, a nós, discernimento. Por isso que temos que ter o Espírito Santo. Discernimento. Então agora nós vimos quem é Jezabel, a mulher mais diabólica da Bíblia.
E eu quero dizer uma coisa para você, filho, para você, filha que está aqui. Cuidado cuidado quem você leva para sua casa. Porque pode perguntar, eu não vou nem perguntar, mas aqui dentro deve ter históricos de pessoas, pastor, depois que o meu filho trouxe essa mulher para dentro de casa, misericórdia, acabou a nossa paz na família. Todo mundo está brigado aqui dentro de casa. Ela chega, mas joga todo mundo contra a família. Eita Jezabel, eita abacaxi, quem é que vai descascar esse abacaxi? Vai ser sua mãe que cuidou de você? Te pegou no colo? Que te carregou para o hospital a pé no ombro? É ela que vai ter que descascar esse abacaxi? É o seu pai que fez tudo para você não passar a necessidade que ele passou? E agora você leva essa porcaria, desculpe as expressões, esse lixo de abacaxi para dentro da sua casa, para tirar a paz da sua família, para destruir o que o seu pai construiu a vida inteira. Filho, família somos nós. Sou eu, você, seu pai, sua mãe. Aí vem o bonzão, o tupetudo, que a filha, às vezes, no caso, às vezes, é de abacaxi, homem abacaxi. Tem a mulher abacaxi, que é Jezabel, mas tem um homem abacaxi, que é Acabe. Então, irmãos, olha, filha que está aqui, antes de você levar alguém para dentro da sua casa, antes de falar com seu pai, com a sua mãe, autorizar, deixa a sua mãe dar a última palavra. Aliás, deixa ela dar a primeira e a última palavra. Porque mãe, coração de mãe não engana. Porque a mãe conhece, bateu os olhos, filha, sai fora porque é abacaxi. Filho, sai fora que eu já estou vendo coroa de abacaxi. Sai fora. Não, pai, mas eu gosto dele. Eu morro com ele. Morre, então vai morrer longe daqui, porque você vai morrer mesmo. Ele vai te bater até você morrer. Vou te dar um exemplo aqui, fora da Bíblia. Uma família que vivia espetacular. Um casal fora de série. Parece que eles são alemães, mas que vieram há muitos anos trabalhar no Brasil e morar no Brasil. Dessa união nasceu um casal de filhos. Aí essa moça conhece dois rapazes. Não vou dar o nome deles aqui não, porque você já sabe da história. Quando eu tocar no assunto, você vai entender. Aí, a família muito rica morava numa mansão em São Paulo. E só tinha o casal de filhos e tinha muito dinheiro no banco. Então a filha conversou com o namorado, falou: eu quero tirar a vida dos meus pais. Eu quero pegar toda a herança. Eu quero pegar toda a herança da minha família. Como é que nós vamos fazer? Se ele fosse alguém que prestasse esses dois, desculpe as expressões que eu vou usar agora, vagabundos. Desculpe as expressões hoje. Se esses dois
prestassem, você está ficando louca. Seu pai te deu a vida, seu pai te dá tudo. Estou fora, se arruma outro, porque isso aí não é comigo. Mas não, são pilantras. Vamos então planejar. Quando eles dormirem, eu abro a porta para vocês, e vocês vão lá dar paulada na cabeça deles, até matar. Aí o casal está dormindo, e eles vão lá dar pancada, sem o direito de se defender, porque estavam dormindo. Estouraram o cérebro dele. E os três, porque o menino era pré-adolescente, o irmão dela não estava nem sabendo, ela levou ele para um quarto lá, e não estava nem sabendo o que tinha acontecido. Ela abriu a porta para os dois, e eles bateram tanto que o cérebro dele espirrou pela cabeceira da cama, pelo colchão, pelos pisos da casa, do quarto. E depois ela foi lá chorar. Olha a psicopatia. O psicopata não tem emoção. O psicopata é desprovido de emoção, não tem sentimentos. Ele tem por causa do cérebro emocional, mas está desativado por causa da psicopatia. No dia do sepultamento do pai, você vê a foto dela chorando, chorando, chorando. Eu quero justiça. Ah, meu pai, tem misericórdia. Descobriram, ela tomou uma cadeia que deveria ter tomado muito mais, mas as nossas leis aqui são tão comunistas, sem vergonha, que ela tinha saidinha por Dia dos Pais e Dia das Mães. Você já deve estar sabendo quem que é. Dia dos Pais, pode visitar o seu pai. Dia das Mães, pode visitar sua mãe. E saía sem nenhum arrependimento. Está dando para entender? Você está entendendo o que está acontecendo no nosso mundo? Eu poderia aqui pegar uma série de exemplos para você que a gente não pararia mais. Então, o profeta Elias, com a unção do Espírito Santo sobre a vida de Tiago, fala para nós. Ele era homem como nós, mas ele se tornou modelo, exemplo a ser seguido. 3 tipos de exemplo. Primeiro, no que ele fez. Segundo, no que ele foi. Terceiro, e no que ele fez. O que ele fez, o que foi e o que devemos fazer também. Em todo o decorrer da nossa vida, nós temos que fazer o que ele fez, ser como ele foi e seguir o que ele seguiu. Porque ele era um modelo para a igreja militante. Nós somos a igreja militante, a igreja que luta, a igreja que batalha para manter a sua fé. Nós não estamos aqui para defender Deus. Deus não precisa da minha defesa. Deus é Deus. Operando eu, quem cair nas minhas mãos, quem é que vai tirar? Aquele que cair na minha mão, quem é que tira?
e operando eu, quem pode me impedir? Anjo? Demônios? Ditadores? Operando eu, ninguém me impedirá, porque eu sou o que sou. Então eu, Daniel, não estou aqui para defender Deus, porque Deus não precisa da minha defesa. Quem precisa ser defendido sou eu. Então Ele está na minha defesa, como Ele está na sua defesa, na nossa defesa, na defesa da sua igreja, porque Ele disse: nem as portas do inferno prevalecerá contra a igreja do Senhor. Aleluia! Aleluia! Quando eu luto para defender minha fé. Quando eu estou lutando, eu luto para defender a sua fé, a nossa fé. Não Deus, porque Deus não precisa de mim, eu é que preciso dele, de manhã, de tarde, de noite, a cada segundo, a cada minuto, a cada dia, a cada mês, a cada ano. É o Daniel que precisa dele. Então Tiago fala que nós temos que seguir o modelo de Elias. Elias viveu no momento mais difícil da nação de Israel. Ele viveu no momento de crise. Olha, nem eu, nem você, nem ninguém gosta de crise. A gente tenta fugir da crise. Tem gente que gosta, vai atrás da crise. Tem gente que gosta de ir atrás do problema. Não precisa de ir atrás do problema, o problema te acha. Não precisa ir atrás dele. Ele já vem atrás de você. Agora tem gente que além do problema que já vem atrás, ele ainda vai atrás ainda. Mamãe, aqui ó, trouxe mais esse probleminha para a senhora aqui. Eu me lembro de uma avó, hoje está na glória. Ô mulher abençoada, aquela irmã. Ela falou: pastor, minha filha bebe, vai para a rua, eles abusam dela, e ela vem, eu fico tomando conta da gravidez dela, o neném nasce, ela joga para minhas mãos e vai arrumar mais. Que eu lembre, ela já estava criando o terceiro neto. Acabava de nascer, mãe, tá aí ó, cuida para mim, vai buscar mais. Vou buscar mais. Pior que ela partiu, nas condições que estava. Então, crise pode indicar dois simbolismos: dificuldade e solução. Quando nós aprendemos a ver numa crise solução, a crise é bem-vinda. Quando nós conseguimos enxergar a solução. Porque tem pessoas que às vezes só enxergam a crise. Ah, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? E agora nós estamos perdidos, agora nós estamos... Não, a crise às vezes é uma porta de oportunidade para a solução. Para a solução, sabe por quê? Porque nós não somos robôs. Nós somos imagem e semelhança de Deus, com capacidade para raciocinar, para pensar, para calcular, para discernir, para produzir. Quando você planta uma semente na sua casa, vamos pegar aqui uma semente de manga. Aí você falou: manga, deixa eu falar aqui, esforça,
porque eu quero ver você nascer e crescer e produzir frutos. Você fala, alguém fala isso para a manga? Não, joga na terra, põe lá, daqui a pouco ela sozinha brota e começa a crescer. Daqui a pouco você está comendo manga. Sabe por quê? Porque a semente foi criada com potencial de produzir. A semente da manga, ou qualquer outra semente. Agora, e eu e você? Nós fomos criados à imagem e semelhança da semente da manga? Sim ou não? Nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, com o poder da sua palavra trouxe à existência o que não havia e o que não existia. Ele chamou à existência o que não existia, porque Ele é Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é o único Deus verdadeiro. Ele não tem princípio e não tem fim, Ele não tem começo, não tem fim, porque Ele é e sempre será. Eu sou o que sou. Aleluia! Deus colocou esse poder criativo em nós. Deus colocou a sua inteligência em nós. Deus colocou a sua espiritualidade em nós. Então nós somos trino. Podemos entrar e mergulhar nas profundezas e nas altitudes espirituais. Podemos penetrar na dimensão espiritual. E podemos navegar na dimensão material. Está dando para você entender? Quando eu navego apenas na dimensão material, e eu estou tendo a minha visão é limitada a este planeta, a este mundo. Mas quando Deus desperta o Espírito dele que está em mim, que Ele colocou em nós, que é onde Ele nos alimenta, é por onde Ele nos alimenta e é por onde Ele nos fala. Então, através do Espírito que Ele colocou em nós, que é o fôlego da vida, então nós podemos penetrar na dimensão espiritual. Então, quando aparece um problema material, eu penetro nas dimensões espirituais. Sabe por quê? Porque aquele problema, ele foi gerado no mundo físico. Então eu vou resolvê-lo na dimensão espiritual. Está dando para você entender? Está dando para você entender? E como é que eu faço isso? Exemplo de Elias. O que ele fez? Havia uma crise. Então essa crise se tornou oportunidade para Deus agir. Sabe por quê? Quem é que promoveu essa crise? O abacaxi da Jezabel e o abacaxi de Acabe. Eles criaram essa crise. Preste atenção nisso agora. Existem 3 maneiras de enfrentarmos uma crise. Primeira, os conformados. Conformados quer dizer conforme. Assumiu a forma do problema. Ah, todo mundo é assim, então você é assim também. Ah, todo mundo faz assim, eu também vou fazer assim. Ele assumiu a forma da crise, assumiu a forma da situação. E o que é que a Bíblia diz? Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis. Então, os conformados com a crise, Deus está dizendo para você, não se conforme. Não se conforme.
Não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aquelas pessoas que se conformam, não, isso aí é tudo normal mesmo, isso aí... eu vou roubar porque todo mundo rouba. Eu vou matar porque todo mundo mata. Eu vou fazer isso porque todo mundo faz. São os conformados, que assumiu a forma da crise. Está dando para você entender? Eu não vou lutar não, eu vou me juntar. Isso aí é normal mesmo, isso aí... São os conformados. Segundo, os independentes. Independentes são aqueles que buscam a solução longe de Deus. E a Bíblia diz, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, quando alguém tenta resolver uma crise longe de Deus, ele está sendo independente. E essa independência é Satanás. Satanás que quis ser independente de Deus, quis ser igual ou maior do que Deus. Então, quando a pessoa diz assim: olha, eu não preciso do meu pai, não preciso da minha mãe, então você já está com o espírito do anticristo soprando os seus ouvidos, porque você depende do seu pai, sim. Você depende da sua mãe, sim. Porque você tem uma ligação umbilical com ela. Você tem uma ligação sanguínea com ela. Quando você procura a sua independência, você está dizendo não para Deus, que diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor Deus te dá, e prosperareis e tereis longevidade. Agora, contraria isso, e não tereis prosperidade, e morrereis precocemente. É o que nós temos visto por aí. São aqueles que são independentes. Eu não dependo de Deus. Depende? Você não depende de Deus não? Então faça favor. Deus poderia falar assim: você não quer depender de mim não? Então tá bom, esse ar que você respira é meu. Fecha o seu nariz e arruma um ar para você. Essa terra que você está pisando é minha, arruma uma terra para você. A comida que você come é a semente que eu abençoo para produzir comida para você. Então, arrume uma terra, arrume uma semente e vai viver longe de mim, da minha terra, do meu ar e da minha proteção. Arrume uma terra. Foi isso que Satanás fez. Eu não quero mais viver no céu. Não quer não? Então, mandou para a terra. Veio para o abismo. Aí ele percebe que ele vestia roupas resplandecentes, cravejadas de diamantes, de esmeraldas. Ele foi colocado no Monte Santo, onde ele governava, e agora ele está numa cama de bichos, colchão de bichos e coberto de bichos. A sua morada, que era no Monte Santo, agora se tornou nos subterrâneos da terra. Porque ele queria ser independente. E quando você fala assim: eu quero, quando eu apanhar uma idade aqui, eu estou dando tchau para essa casa. Mãe, eu estou esperando dar 18 anos. E vou rachar fora. Pai. Não sai de acordo com a vontade de Deus, não. Você vai ver onde você vai parar. Espera a hora certa. Arranja alguém de Deus, que não seja... Aí você, quando aquela pessoa vir, primeira coisa: moça, vou te dar uma dica aqui. Antes de você permitir
permitir que ele ponha a mão dele em você, porque você não deve permitir. Ah, pastor, mas se eu não permitir que ele ponha a mão em mim, ele nem vai querer a mim. É bom mesmo, que ele já mostra quem ele é. Porque se ele é respeitador, ele não vai nem te encostar a mão, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro dia. Antes que ele te encoste a mão, seja no seu ombro, seja na sua mão, você fala assim: permita-me eu te encostar primeiro. Uma dica aqui para as moças: permita-me. Claro, o que você quer? Abaixe a sua cabeça, faz assim para mim. Aí você vem, põe a mão. Se tiver um carocinho de um lado, um carocinho do outro, ou uma coroa no meio, você fala assim: olha, foi um prazer, Deus te abençoe, vai, tchau, e ó, puf. Não estou entendendo o que você fez. A gente formava um casal maravilhoso. Mas a moça que é inteligente não vai sair da proteção dos pais para apanhar longe da mãe. Porque o marido, ele deve respeitar a sua esposa, nem gritar, nem xingar e nem humilhar. Você não foi criada para isso, para a pessoa vir te xingalhar, te pisar, te humilhar. Você não foi criado para isso. Você foi criado com amor e carinho. E agora não é esse cara de tacho. Ah, pastor, ele tem os olhos azuis. É. Ah, o cabelinho dele é bom, fica se jogando toda hora assim, ó. Ah, é? Cabelinho bom. Quantos cabelinhos bons deu tesourada em suas namoradas? Não vou nem dizer. Quando você for arrumar alguém, ore: Deus, coloque no meu caminho um homem de Deus. Você que é moça, coloque no meu caminho um homem de Deus, que ele mostre que é convertido e não convencido. Não convencido, convertido. Mostra-me se ele é de oração, mostra-me se ele é da palavra, porque minha vida será baseada na palavra, meu casamento será baseado na palavra, e vice-versa. Porque se nós olharmos bem, muitos estão pagando um alto preço, porque fizeram suas escolhas só com os olhos do mundo material. E Deus nos deu uma vida espiritual para que nós nos aprofundemos, ou mergulhemos, ou penetremos as dimensões espirituais, de onde se enxerga tudo. A Bíblia diz assim: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Então, se você está cheio do Espírito Santo, você penetra no mundo espiritual e você começa a ver coisas maravilhosas, e aquilo que está te amarrando, te atrapalhando, Deus vai mostrar, porque Deus, Ele faz você penetrar no mundo espiritual e ver. Aleluia! Oh, aleluia! Crise de Israel, oportunidade. E terceiro, maneira de enfrentar os problemas, as crises:
É como diz a palavra, Êxodo capítulo 14, 14. São os homens e mulheres de Deus que não abrem mão da promessa bíblica da fé. Não abrem mão das promessas bíblicas e da fé. É a maneira de enfrentar os problemas, as adversidades. Não abrir mão da promessa da palavra de Deus e não abrir mão da sua fé. Não se resolve problema longe de Deus e muito menos ser passivo diante da adversidade. Porque nós temos a semente de Deus dentro de nós. Não tem mais. Deuteronômio 3:22. Vai por aí fora. Foi assim que Elias agiu, conforme a palavra de Deus. 1 Reis 17:1 e 1 Reis 17:5. Primeiro Reis 17:1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Quando é que nós resolvemos o problema? Quando a nossa palavra está alinhada com a palavra de Deus. Quando eu falo a palavra de Deus. Por isso que Deus falou para Josué: não temas, fale a minha palavra, medita nela de dia, de noite, e prosperará o teu caminho. É a tua palavra, que a minha palavra não te aparte da tua boca, do teu coração, do teu pensamento. Haja de acordo com a palavra e prosperará no caminho, e vai fazer esse povo entrar na terra da promessa. Aleluia. E 17:5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Já estou indo para os finalmente. A crise foi gerada por Acabe e Jezabel, o pior rei de Israel. Idolatria, autoritarismo, perseguição. O que Jezabel fez? Quando você casa com alguém, aquilo que eu falei lá no comecinho, onde vai a corda, o que vai junto? Caçamba. Jezabel vem, eu até imagino a Jezabel vindo com aquela mala, com um monte de mala, mas tudo sem alça. Deu para entender? Não leve para sua casa a mala sem alça, porque não tem jeito nem de jogar fora. Eu vejo ela chegando, meu amor, Acabezinho, aqui olha, o meu quartinho, eu já vou fazer já um altarzinho para o meu Baalzinho, que é miniatura do Baalzão. E o que esse povo aqui, o seu povo da tribo, que eu já falei, espalhou a memória, o que o seu povo crê? Ele crê no único Deus verdadeiro que fez o céu e a terra? Não, mas agora eles vão ter que crer no meu Baalzinho, porque o meu nome é Baal. Meu nome significa Baal exalta. E eu quero que faz um grande altar para a imagem que eu vou construir de metros e metros de altura, e este povo terão que dobrar o joelho diante do meu Deus. Aí começou a matança, começou a matar profeta, falando: não, eu não vou me dobrar diante de um monte de pedra, de barro.
Eu me dobro diante do Todo-Poderoso. Não, então mata ele. E começou a matar profeta, começou a matar o povo, começou a oprimir o povo, perseguir as pessoas. Aí 7.000 profetas ficaram escondidos. Quem é que vai enfrentar esse casal diabólico? Aí Deus prepara Elias. Aí a única maneira de agir era: Elias, ore para não chover. Eu vou te ouvir, porque eu vou tomar a direção desta crise, eu vou cuidar dessa crise, eu vou tratar direto com esse ditador. Aleluia! Eu vou tratar direto com esse ditador. Mas a única coisa, faz parar de chover. O povo vai sofrer? Vai, mas eu vou tratar deles. Aí você, preste atenção agora, o texto que foi lido ali, olha ali, está até ali já. Você, Elias, enquanto eu trato com o ditador Acabe e o seu abacaxi Jezabel, você vai para Querite. Preste atenção agora. Querite pertence aonde? Querite é um ribeiro. Querite significa, no original hebraico, separação. Separação. Daqui a pouco eu volto nessa parte que eu parei aqui. Querite, vai para o ribeiro de Querite, que significa em hebraico separação. O que a Bíblia diz? Que nós somos santos. O que significa santo? Separado. Então, enquanto você se separa da situação e vai para o Querite, o lugar de separação, para ficar com quem? Com o Senhor, porque Ele vai prover para você de forma sobrenatural. Você vai comer, enquanto na mesa do ditador vai faltar carne, você vai comer carne e pão e beber água fresquinha do ribeiro de Querite. Enquanto Deus vai tratar com o ditador, eu vou cuidar de você de forma sobrenatural. Aleluia! 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 A América do Sul, América Central, América do Norte, grande parte da Europa, da Ásia, do continente africano, já estão tomados pelos ditadores. Na América do Sul, apenas 2 ou 3 países que estão ainda de pé, que é o Brasil, Paraguai e uma outra nação que me falha a memória. A igreja do Senhor está separada, com o joelho no chão, sendo cuidada sobrenaturalmente. Aleluia! O ditador diz que vai tirar isso, vai tirar aquilo, vai fazer aquilo outro e vai fazer mais. Mas a igreja do Senhor está separada no ribeiro de Querite, bebendo água do Espírito e sendo alimentada sobrenatural. Sobrenatural. Enquanto Deus coloca esses ditadores na parede. Aleluia. Oh, aleluia. A glória de Deus está aqui. Aleluia. A glória do Senhor está aqui. A glória de Deus está aqui. A igreja do Senhor
está sendo alimentada sobrenatural pelas águas do Espírito, com o pão do céu. Os corvos traziam carne e pão para Elias no ribeiro de Querite, e ele bebia da água do ribeiro. E Deus está lá confrontando Acabe e Jezabel, e Deus está cuidando, porque nós estamos separados pelo Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aí a água do ribeiro seca. Aí que entra a outra parte. Preste atenção agora. A água do ribeiro secou. Agora Deus manda ele ir para Serepta. Serepta, sim, que pertence a Sidom. Serepta era um pequeno lugarejo que pertencia a Sidom, de onde veio Jezabel. Elias, vai para Serepta, porque lá eu ordenei uma viúva que te sustente. Então, qual é o significado de Serepta? Serepta significa fornalha de fundição. Por que houve surgiu esse nome? Que me parece que é a etimologia que dá a origem das palavras. Porque exatamente em Serepta era o lugar onde se fundia metais. Fundir metal é no forno. Por isso, Serepta significa fornalha de fundição. Você coloca o mineral, seja ferro, ouro e outro mineral. O calor, quando atinge mais de 1000 graus, ele se derrete e funde. Se você jogou 10 peças, na fundição ela vira uma peça só. Então ele manda Elias ir para Serepta. Sabe por quê? Porque ali a sua fé seria provada no fogo. Como diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7. Vamos ver o que diz a palavra. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando você fala assim, agora Deus está destruindo lá o ditador, aí a gente sai do Querite e vai para Serepta. Agora nós vamos estar a nossa fé sendo provada. Rapaz, até parece que nós estamos vivendo os dias de Elias. Será que vai? Será que não vai? Será que vai acontecer? Eu digo para você, vai acontecer. Para aqueles que sabem ler um pingo é letra, vai acontecer. Vai acontecer. Os ditadores cairão. Os ditadores cairão. Os ditadores cairão. Só que primeiro nós temos que passar por Serepta, onde a nossa fé está sendo provada. E quando tudo isso passar, Apocalipse capítulo 11, verso 15, preste atenção nisso agora. Os ditadores todos cairão, não sobrará um ditador para contar a história. Preste atenção nisto. Quem é que venceu? Foi Hitler, Mussolini. Quem é que venceu? Foi qualquer ditatorzinho por aí?
Olha o que diz a Bíblia. Vamos ver. Apocalipse 11:15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e ouvi no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo. Imagine agora o anjo voando no meio do céu. Os reinos do mundo. Todos os ditadores caíram, porque todos os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo para todos sempre. Aleluia! Sobrou algum reino para algum ditador? Onde estão eles? Na fornalha. Não na fornalha de Serepta, mas na fornalha onde o fogo não apaga, o bicho não morre, onde haverá choro e ranger de dentes. É para lá que vão os ditadores. A derrota do reino de Acabe e Jezabel e seus profetas no Monte Carmelo. E enquanto nós aguardamos a queda de todos os ditadores, Joel capítulo 2 verso 8 diz assim: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Igreja do Senhor, o Espírito Santo está vindo sobre nós, como nunca, como nunca, como nunca. O Espírito Santo virá sobre nós, como nunca, como nunca, como nunca. E finalmente, no sonho de Daniel, do rei Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, 44 e 45, todos os reinos do mundo serão destruídos. Daniel capítulo 2, 44 e 45, olha o que diz ali, já estou terminando. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiçoará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Todos os ditadores vão cair. Eles podem estar matracando hoje, mas todos eles vão cair. E o que vai permanecer é o reino que não passará para outro povo. É o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual eu e você fazemos parte dele. E todo o povo que ama Jesus Cristo, todas as pessoas que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, estão esperando a sua volta. Enquanto isto, as chuvas do Espírito estão caindo sobre nós. Nós estamos sendo alimentados sobrenatural, enquanto Deus prepara a destruição de todos os ditadores de sobre a terra e implante definitivamente o seu reino sobre o mundo. Aleluia! E eu encerro. Acabe e Jezabel caíram, e todos os outros reinos e ditadores também cairão, mas a igreja do Senhor está sendo avivada pela unção e poder do Espírito Santo. As chuvas do Espírito estão caindo sobre a igreja. Aleluia!
Deixa o orvalho do céu cair sobre você. Deixa o Espírito Santo encher você. Deixe o Espírito Santo encher a sua vida nesta manhã. Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque-se em pé, por gentileza. Levante as suas mãos. Aleluia. A glória de Deus está aqui. A glória do Altíssimo está aqui. A glória do Altíssimo está aqui. Deus age através da oração. Enquanto Elias estava orando, Deus estava agindo. Quando a igreja ora, Deus age, porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Aleluia! Os ditadores cairão. Aleluia! Enquanto isto, nós estamos no ribeiro, bebendo água fresca, água que sai do trono. Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, se tornará um rio de águas vivas, que jorrará para a vida eterna. Peça a Deus agora: Senhor, não me deixe sair daqui como entrei, mas me encha do Espírito Santo. Peça agora. Os céus estão abertos. Penetre agora na dimensão espiritual, com oração. Os céus estão abertos.